Boa tarde, turma do básico. Espero que esteja tudo bem com todas. Estou aqui para de novo, estarmos aprendendo essa língua, dando sequência, aos nossos estudos. Então, é o segundo encontro, E vamos só aprender e absorver mais e mais, para buscar conhecimento e conseguir ter a comunicação, e evoluir mais e mais na língua. Hoje está um calor, estou me refrescando aqui com o ventilador, então vamos lá. Foi solicitado para vocês, o alfabeto manual. Aí eu espero que todas façam. As que me entregaram, por favor, desconsiderar. As que não, eu vou esperar mais uns dias aí, até uma semana, porque hoje estarei lançando outra atividade para o próximo encontro. Então, para não ficar sobrecarregado para vocês e para mim, então a gente sempre dá um prazo de uma semana, para o aluno estar ali desenvolvendo o que foi solicitado, tá? Porque se deixar acumular fica ruim até para a mente de vocês, em questão de ser muita informação. Então vamos lá, vimos o alfabeto, que eu pedi para vocês fazerem o alfabeto com as duas mãos, no vídeo, mandando, e assim sucessivamente, o alfabeto todo. Então, a partir do momento que a gente aprende o alfabeto, em que momentos eu uso, Então, para fazer o meu nome, datilologia, nomes de rua, de bairro, para pontuar quando eu esquecer algum sinal, eu faço a datilologia. Então, é nesses momentos que eu uso a datilologia. E a datilologia, que é o alfabeto manual que eu falei para vocês, ele é empréstimo linguístico do português. Então, o surdo precisa saber para poder fazer a datilologia. Só sinais é uma coisa, a datilologia é o empréstimo linguístico do português, tá bom? Então, o alfabeto ele é o começo de tudo, para qualquer língua que eu venha aprender, independente da língua. Sempre começamos pelo alfabeto, Língua portuguesa, o inglês, enfim. E aí na Libras também não é diferente, então você sempre começa pelo alfabeto. E o alfabeto você tem que treinar, porque ele tem que ficar claro na sua mente, tá bom? Na hora de você fazer a datilologia, ele tem que estar ali com as letras configuradas certo, na mão. Então, eu acredito que vocês que fizeram o vídeo, a gente acaba acontecendo o quê? Faz um vídeo, 2, 3, para salvar um. Eu sei como que é, porque eu também já fiz isso lá atrás. Mas é o processo, de aprendizagem, é assim mesmo. Então, vamos lá. Tem algumas letras que confundem, na hora da gente estar executando ali. Exemplo, a letra A, é assim, a letra S, então o que mudou aqui? Só o polegar, ó, A, S, então só muda aqui o polegar, polegar aqui na lateral é a letra A, polegar aqui na frente já virou a letra S, Outra letra que confunde bastante é o F e o T, meninas, ó, o F e a letra T, Então, para não ter essa confusão na hora de fazer, a datilologia, exemplo, se você vê o nome de Fátima, Fátima tem o F e o T, Então, aí você tem que se organizar aí na sua mente para você não confundir, Então, vamos pensar assim, F de fora e T de trás. É uma forma de assimilação para a gente não esquecer, Então, F de fora e T de trás, tá bom, meninas? FT, outra letra também que confunde bastante, que são bem parecidas também, vocês viram? A letra K, K, ou sobe ou tranquinho, Então, K, a letra H, H é a mesma configuração de mão, e a letra P, paradinho, Sempre com o polegar aqui no meio. Então, ó, K, H e a letra P, Outra letra que confunde às vezes é o G e a letra Q, Então, ó, G, polegar estendido aqui junto com o indicador, letra G.
Letra Q, pra gente não confundir, vamos pensar assim, Q de queda. Letra G, Q de queda, caiu, tá? Tudo é assimilação, tá, meninas? Pra gente treinar mesmo. Então, esse é o alfabeto, né? Espero que vocês treinem bastante. Aqui já é sinal, viu, gente? Ó, treinar, treinar. Porque pra gente poder evoluir na língua, tá? Alguns sinais que eu vou vir trazendo aqui já são sinais que vocês podem anotar no caderninho de vocês. Lembra que eu falei do sinalário? É importante. Esse aqui é o meu caderninho só para Libras. Todos os sinais que eu aprendo, eu vou aplicando ele aqui, tá bom? Então é importante, porque quanto mais eu aumentar o meu vocabulário dentro da língua, que seria os léxicos, né? Quanto mais léxico eu tiver, mais eu vou ter um vasto, né, conhecimento dentro da língua. Então, eu vou conseguir estruturar frases, eu vou conseguir ter diálogo, né? Então, é importante eu treinar e eu anotar, para poder conseguir memorizar e depois eu aplicar na hora que for solicitado ali as atividades, né? Então, espero que vocês providenciem um caderninho só para Libras, tá? Vou compartilhar com vocês no grupo dois materiais que eu falei pra vocês que vocês têm que ter importantíssimo, né? Que é o caderninho, que seria o seu sinalário. Aí você pode personalizar ele, colocar, né? Aqui, o alfabeto, coladinho, enfim. Tem várias formas, né? De você personalizar seu caderninho. Mas também, se não quiser, tranquilo, tá, meninas? Então, só um caderninho simples, um caderninho velho que você não usa mais, para Libras, só para Libras. E a pastinha, lembra que eu falei pra vocês? Também essa pastinha preta. Quer dizer, não precisa ser preta, né? A minha é preta. Então a pastinha, por quê? Com esses plásticos, porque eu vou compartilhar sempre o material em PDF para ter de apoio, para depois vocês fazerem impressão e vocês, na hora que precisar, vocês vão lá treinar. Então, ó, um caderninho, uma pasta, quer dizer, com esses plásticos, tá bom? Para vocês conseguirem fazer, juntar todo o material que eu vou mandando, na hora que vocês puderem, estiverem tranquilas, vocês façam impressão e vão colocando aqui, tá? Vou compartilhar com vocês essa aqui é as configurações de mão, tá, meninas? Essa aqui são as configurações de mão. Começou lá com 48 configurações, foi para 63 e agora depois foi para 70, acho que aqui é 79 e hoje passa de 100. Então, por que vai aumentando? Porque a língua está tendo mais visibilidade. Então, quanto mais visibilidade, mais sinais vão surgindo, né? Então, aqui, ó, eu vou compartilhar essa configuração de mão com vocês, que é para vocês aplicarem no caderninho de vocês. Vou estar explicando, vou mandar um exemplo lá no grupo, como que é realizado, tá bom? Aplicação. Então, aqui elas são numeradas. Então, você vai recortar mãozinha por mãozinha e vai pôr no seu caderninho. Então, sempre você pula uma folha, por quê? Porque através dessas configurações é onde eu vou ter sinais que eu vou aprender, tá? Feito com essa forma de mão, com essa configuração de mão, tá bom? Aí vocês podem fazer impressão colorida ou preto e branco, tá? Não tem problema. Aí vocês colocam lá no caderninho de vocês, ok? Eu vou compartilhar o material em PDF para vocês aplicarem no caderninho, tá bom? Então vamos lá. Então eu falei para vocês do alfabeto, né? Que é o começo de tudo, ele tem que estar claro na sua mente, né? E o alfabeto tem situações que eu preciso repetir, né? Então, como que eu aplico as letras? Exemplo, nome Kelly. Vamos pensar, Kelly com 2 L's e Y. Então, como que eu vou fazer? Então, aqui, né, a letra K, né, ó, Kelly, né? Então, K, E, Kelly com 2 L's, ó, arrasta o L. L, L, Y. Tá bom, meninas? Então, tudo que tem 2 letras iguais, você arrasta. Exemplo, meu nome é Joyce Alessandra, SS. Meu Alessandra é com 2 S's, ó, SS. Se é Kelly com 2 L's, LL, tá bom? E assim para qualquer nome que vai repetir a letra, você arrasta.
sempre arrasta, tá? Então, Kelly, né, ó. Y, Kelly. Tranquilo, gente? Então, toda vez que repete letra, vocês arrastam, tá? Sempre de dentro pra fora, ok? Sempre de dentro pra fora. Tem essa situação. Tem também situação da gente pontuar, né? Colocar acentos, né? Também tem essa. Tem espaço também quando, exemplo, meu nome é Joyce Alessandra. Então, quando eu faço meu nome, né? Meu nome, aí eu dou espaço, aí eu escrevo Alessandra e assim vai. Então, todo nome que é composto, que você vai dar sequência ali, que você for dar sequência ali, então você tem que dar espaço. É igual na máquina de escrever, né? Você tá lá, aí você não dá espaço para poder continuar. Computador, você dá enter para poder continuar. Aqui, vamos pensar que é o meu cenário, né? É onde eu vou sinalizar, onde eles vão compreender aqui o meu diálogo, a minha comunicação. Então, se eu fiz aqui uma palavra e eu quero fazer outra, então eu dou um espacinho e continuo. Tem gente que faz tudo junto. Imagina fazer Joyce, Alessandra, tudo junto, vai confundir um pouco a cabeça do surdo. Então é sempre bom, você terminou uma palavra, você dá espaço e continua. Dá espaço. Esse é espaço, tá, gente? Espaço, espaço, tá bom? O alfabeto, vocês viram lá que o cedilha, né? Tremidinha, né? Letra C paradinho, cedilha tem tremidinha. Porque se eu for escrever, exemplo, o nome Graça, né? Ó, G, Graça. Então, cedilha, né? Se eu fizer parado, vai ficar Graca, né? Então, a gente tá trazendo aqui as letras que tem movimento e as que não tem. Então, quando tem movimento, você tem que executar, para não confundir aí quem está recebendo a sua sinalização, né? Então, é importante, né, você, né, ver que tem esse detalhe, né? Temos acentos? Sim. Exemplo, uma palavra aqui, pé, ó. E faz o acento, tá? Ou faz, primeiro você faz o P, a letra E e põe o acento. Gente, o acento é sempre feito com o indicador, tá bom? Sempre feito com o dedo aqui, ó, com o indicador. Então, ó, tá? Ah, se é o circunflexo, você faz, é desenhado, tá? Exemplo, João, né? O nome João, ó, J-O-A-O, tá? Ó, daqui eu já coloquei a letra O. Quando tem esse bailar, um outro exemplo, não tem acento, mas um nome que é feito, como diz, a soletração rítmica. O que seria a soletração rítmica? Nome Maria, né? M-A-R-I-A. Se eu for fazer a soletração rítmica, ó como que fica, ó. Então, você baila, mas isso é com treino, tá? Com prática, para poder entender. Então, ó, Maria. Então, daqui eu fiz o IA, tá? Aí ficou Maria. Então, isso se chama soletração rítmica. É que nem o João, ó. Eu faço J-O-A, ão, ó, ão, tá, gente? Tem gente que não usa acento, por mais que tenha na palavra. Mas também, se alguém colocar acento, então ele é sempre feito como? Produzido com indicador, tá? E aí você faz os seus acentos aí, tá bom? Vai pontuando. Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês em relação ao alfabeto, tá bom? Então, tem a questão, quando repete, né, as duas letras, vocês arrastam, né, LL, SS, RR, né? Então, você sempre arrasta, tá bom? E o acento também, né, sempre feito com indicador, tá? Sempre feito com indicador, né, com indicador. E
acredito que é isso. Então, arrasta quando repete, acento A, e quando você fazer uma palavra e você quer fazer outra, então você arrasta, tá? Fiz uma palavra, arrasta. Fez outra palavra, arrasta, tá? Dá espaço. Então, é isso, tá bom, turma? E agora nós vamos estar vendo, que eu falei pra vocês que é a atividade do próximo encontro, é os numerais, né? Os numerais. Então, o alfabeto tem que ficar como na mente, ó, claro, né? Esses sinais soltos, vocês vão anotando no sinalário de vocês, né? Que é o caderninho que eu falei para vocês produzirem. Por quê? São sinais que vocês estão aprendendo. Então, como você está aprendendo uma língua nova, você tem que anotar e treinar. Então, todos os sinais que eu for trazendo aqui solto, no decorrer do curso, vocês vão anotando no caderninho de vocês, para vocês já aumentarem, né, os seus léxicos, o seu vocabulário dentro da língua. Porque para eu poder conseguir me comunicar, eu tenho que ter um vasto vocabulário. Então, a gente está aqui construindo, né, o nosso vocabulário dentro dessa língua maravilhosa que é a Libras, né? Então, vamos lá. Então, vamos dar sequência aqui, né? Então, vimos o alfabeto. Espero que vocês treinem, façam o nome dos seus familiares, faça nome de placa. Quando você andar na rua, você vê placa, você vai fazendo. Tudo que você vê, você vai fazer na datilologia. Por quê? Para você criar o hábito de memorizar as letras, em questão também da agilidade, né? Então, tudo isso é treino. Então, vai fazendo. Nome da mãe, do pai, do cachorro, do amigo, vai fazendo. Tá bom, turma? É treino. Então, outra coisa que eu queria passar para vocês. Vocês podem fazer o alfabeto, a datilologia, ou os sinais com ambas as mãos? Tranquilo, tá? Sempre é bom a gente treinar com as duas também, porque se falta uma, se tiver algum problema em uma, né? Eu tenho a outra para poder me comunicar, tá bom? Meninas, só para compartilhar com vocês, tem surdos que são amputados dos braços. E aí? Como que eles vão se comunicar? Eles se comunicam com os pés. Olha isso. Olha como a pessoa, ela arruma meios para poder ter a comunicação, né? Então, a gente fica vendo aí a dificuldade, mas sempre há um meio de se comunicar. Então, eu vou compartilhar com vocês, lá no grupo, o alfabeto podal, feito com os pés. Pessoas surdas que tiveram os braços amputados. É uma realidade que é difícil, mas tem. Então, assim, a superação e o Senhor na frente, né? As pessoas vão se adaptando àquela realidade, né? E nós aqui temos que sermos, né, sempre agradecidos a Deus e poder também fazer o quê? Ajudar essas pessoas que precisam, né? Com muito amor, com muito carinho e paciência, né? Então, isso é importante. Então, vamos lá. Agora, meninas, eu vou passar aqui para vocês os numerais. E eu vou compartilhar lá no grupo o material em PDF e vou pedir, né, que vocês façam a atividade. Então, aqui, ó, esse aqui são os numerais, tá? Que eu vou compartilhar com vocês no grupo. Você pode fazer impressão colorida ou preto e branco, da forma que você achar melhor, tá? Mas é material de apoio, tá bom? E essa folhinha, aqui no verso, ela vai como classifica, né, os dedos, né, aqui das nossas mãos, né? Então, como vimos, né, polegar, indicador, médio, anelar e o mínimo, né? Então, vai no verso desses números, tá bom? Aí eu vou mandar no grupo depois, para vocês terem de apoio, tá bom? Então, vamos começar aqui uma nova etapa, que é os numerais. Então, em que momento, né, que eu uso os numerais? Eu vou pontuar os momentos e vou pontuar a diferença, né, que tem
para cada forma de trazer essa numeração, né? Então aqui, ó, nós temos os números cardinais. Aí vocês vão anotando no caderninho de vocês. Os cardinais, nós temos os números ordinais e temos números quantitativos, que seria o quê? Os números de quantidade. Então, são classificadas essas três formas de numerações. Então, como que representam? Vamos lá. Então, vamos começar aqui pelos números cardinais, né? Então, como que eu represento os números cardinais? Então, vamos lá. O número 1, né? Que você vai estar aqui trazendo, produzindo, né? Então, você vai 0, né? 0, 1. Aí do 1 você vai pro 2. Aí do 2 você vai para o número 3. 3, 4 e o 5. Assim? Não. O 5 vem assim, tá, gente? Então, você nunca faz o 5 assim. Aí já muda. Então, do 1 até o 4 é a mesma coisa. O que que vai mudar? É o 5. Do 5 e diante que muda. Tanto nos cardinais, como nos ordinais, como nos quantitativos, tá bom? Muda. É igual até o 4 e a partir do 5 que muda, tá bom? Então, vamos lá para os cardinais. Então, 0. Número 1, é o joinha, né? 2. Tem gente que faz 2 assim? Tem. Mas eu uso esse 2, também é 2. Então, 1, 2, 3 assim? Não. 3, 4. Aí vem o quê? O 5. Aí vem o 6. Parece que o 6, né, gente? Ó. O 6. 7. 7. Tem 7 assim, tem 7 assim, tá bom? Esse é o numeral 7. Que a gente for ver a letra Q de queda. Lembra que eu falei pra vocês? Então, 7. O 8 é a letra S do nosso alfabeto. Só que tem gente que faz 8 assim, mas também 8 paradinho, tá? 9 é o 6 que virou 9. Ó. 9 e o 10, 1 e 0. 1 e 0, tá? Então, se a gente for ver bem aqui, ó, letra O é o 0 nos numerais, né, ó. 0, letra O. 7, ou 7 assim, letra Q. Lembra que eu falei Q de queda? G, letra Q, 7 ou 7, tá? E o numeral 8, letra S do nosso alfabeto. Tem gente que faz 8 assim, 8 paradinho, ou letra S. Ah, mas, nossa, mas se eu fizer o 8, eu tô falando de letra, eu tô falando de número, eu faço... Não, aí depende do quê? Ó o sinal, ó, do contexto. Ó, do contexto. Então, se eu tô falando de numerais ali, tô passando pro surdo o número do meu celular, ele tá sabendo que eu tô falando de números. Agora, se eu tô trazendo palavras aqui, ele vai saber que eu tô fazendo a letra. Então, tudo depende ali da conversa, do diálogo, né? Então, depende muito do contexto, tá? Do contexto. Tranquilo? E aí, a próxima forma de representar os numerais. Os números de quantidade, os números quantitativos. Então, como que eu represento os números quantitativos? Então, vamos lá. Número 1, ou número 1 assim, palma para frente, ou dorso para frente, não tem problema. Então, 1, esse é quantitativos, esse é o de quantidade, turma. Então, 1, 2,
3, 4. Lembra que eu falei que 5 não é assim? Então, até o 4 é tudo igual. Aí, depois, ó, 5. 5, aí fica tudo igual, tanto de quantidade, os cardinais e os ordinais. Então, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E 10. Tem gente que faz 10 assim também para quantidade? Sim. Mas tem assim também, tá? Para ficar de acordo com os números quantitativos, né? Os números de quantidade. Então, vocês viram aqui que os cardinais e os quantitativos, o que muda aqui, ó? Vamos lá. Vamos falar que aqui é os cardinais e aqui é os quantitativos. Olha o 1 cardinal, olha o 1 quantitativo. Olha a diferença de configuração de mão. 1, 2 cardinais, 2 quantitativos. 3 cardinais, 3 quantitativos. 4 quantitativo, 4 cardinal. Vocês viram que quantitativo é feito tudo com a mão aqui para cima? E os cardinais é tudo aqui, ó, deitadinho, vocês viram? Então, a diferença, né? E o que a partir do 5 é tudo igual? Ó, 5 quantitativo, 5 cardinais. Tem 5 assim, tá? Cardinais, tem 5 assim. Não tem problema. 5 de lado ou 5 de frente, tá? Nunca de costa. Nunca dorso virado, tá? Sempre lateral ou frente. 5. Tá? Então, 5 aí fica tudo igual, tanto um quanto o outro. Então, 5, né? 5 quantidades, 6, 7, 8, 9, né? E 10. Tranquilo, gente? 10 quantitativo, 10 cardinal, tá? Vocês podem até fazer depois com o tempo, com agilidade, né, ó? 10. O joia vira 0. O joia vira 0, tá? 10. 10. Agora os números ordinais. Então, como que eu represento os ordinais? Gente, os ordinais, eles são a mesma coisa dos cardinais, com uma diferença. Qual é? Que os ordinais, ele tem movimento. Então, se eu for fazer os ordinais, ele faz isso aqui, ó. 1, que é o cardinal. Só que o cardinal é paradinho. Cardinal é paradinho. Os ordinais têm movimento, então. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. A partir do 10º, não treme, tá? Não faz assim, não. A partir do 10º é igual ao cardinal. 1, 0, 1, 0. Nono, arrasta. Lembra que eu falei pra vocês que as letras, quando se repetem, eu arrasto? SS, RR, LL. Então, aqui, quando eu vou repetir 11, 11, 11 ou 111, enfim, você arrasta. Então, ó, arrastou, ó, 111. Ou então 11, ó. Arrasta, tá, gente? Arrasta. Se eu fizer 100, arrasto o 0, ó. 1, arrastei o 0. Então, se tornou 100, tá bom? Então, arrasta quando repete, tá? Tanto para letras quanto para os numerais, tá bom, turma? Então, essas são as diferenças dos numerais, né? Então, nós temos os cardinais, os quantitativos e os ordinais. Então, são essas 3 formas de representar os números. Tem gente que mistura? Sim. Tem gente que mistura os cardinais com os ordinais, enfim. Mas é bom, eu tô trazendo aqui da forma para vocês formal da língua, né? Da forma formal da língua. Então,
como que eu represento o número, né? Ah, eu vou falar de número. Então, para representar o número, é a letrinha S. Só que eu faço aqui, ó. Eu faço aqui. Então, eu faço aqui. Então, número representa aqui, ó. Número. Número. É feito com a letra S e o número 8. Então, com esse mesmo sinal, eu faço número. Número. Sempre cruzadinho, tá, turma? Ó, aqui na altura do peito. Número. E sempre palma virada para cima. Por quê? Porque se eu fizer palma para baixo e toco aqui, é o sinal de taquicardíaco. Olha aí o cuidado, taquicardíaco. Porque eu não tô falando de taquicardíaco. Eu tô falando de número. Então, palma para cima, tá? Nunca palma para baixo. A não ser que você esteja falando, ó, tá cardíaco, não. Aí depende ali do contexto, né? Lembra que eu falei pra vocês? Então, aqui, ó, a gente tá falando de número. Então, número, 2 batidinhas, número, palma pra cima, sempre. Palma pra baixo virou taquicardíaco, tá? É a mesma coisa, 2 batidinhas, número. Pra baixo, taquicardíaco. Então, a gente tá falando de número. Então, número, tá? Número, representa número. Então, vamos pontuar aqui em que momentos, né, que a gente usa, porque se eles são separados, tem momentos para usar cada um. Falei para vocês, tem pessoas que misturam tudo, faz uma salada, sim, mas tem diferença. Para cada momento você usa uma forma ali de representar os numerais. Então, em que momento eu uso os números cardinais? Em qual momento? Vamos pontuar aqui? Então, para os cardinais, eu vou usar para representar o número da minha casa, número de telefone, placa de carro, número de documentos, qualquer documento, CPF, RG, título. Então, é nesses momentos, também para representar idade. Então, quando eu falo de documento, é essa configuração de mão. Como eu vou compartilhar com vocês a folhinha lá das configurações, temos vários sinais com essa configuração de mão. Então, aqui, ó, a gente está falando de documento. Também representa pessoas. Pessoas, tá? Depende do contexto, tá, gente? Sempre eu venho trazendo isso. Esse sinal depende do contexto, porque realmente depende mesmo. O sinal é o mesmo, mas depende do contexto, muda o significado dele, ok? Então, nesses momentos que eu uso os cardinais, então, documento, para pontuar o número do que? Da minha casa, ó, o sinal de casa, ó. Não é assim, dedos espaçados, tá? É dedos unidos e faz o telhadinho da casa, ó. Casa. Então, ó, número da casa, tá? Então, para representar o número da casa, para pontuar, gente, número de telefone também, né? Outra situação, a minha idade. Quando eu vou representar a minha idade, eu tenho que trazer os cardinais. Então, como que representa a idade em libras? Olha o alfabeto aí, meninas. Configuração da mão em Y. E faço isso aqui, ó, com o mínimo, eu dou 2 toquinhos aqui no meu ombro. Idade. Idade. Esse é o sinal de idade. E como nós vamos ver em relação aos parâmetros, o meu rosto, ele sinaliza. Então, quando eu faço essa expressão aqui, ó, que libras é visual, ó, eu faço isso aqui pra você, ó. Eu tô perguntando. Aqui é uma pergunta. No português, olha quantas coisas eu ia escrever. Qual é a sua idade? Se eu fizer isso aqui e olhar pra você, eu tô perguntando a sua idade. Aí você vai fazer os números cardinais. Aí você representa a sua idade, tá? Então, é nesses momentos que a gente usa os números cardinais, tá?
Os números quantitativos, em que momento eu uso? Para pontuar a quantidade de coisas que eu tenho. Ó o sinal de exemplo. Polegar colado aqui. Ficou aí, né? Aí, né? Letra A e embutido, né? E eu faço isso aqui, ó. 2 toquinhos com o polegar no meu queixo. Exemplo. Exemplo. Sinais, viu? Pode pôr lá no caderninho de vocês. Exemplo. Então, vamos lá de exemplo. Em que momentos eu uso o número os de quantidade? Então, eu vou dar exemplo aqui para vocês. Cachorro. Tem sinal para cachorro? Tem. Aqui, ó. A configuração da mão em garrinha. Põe lá, depois que eu vou compartilhar as configurações de mão, já é sinal. Cachorro, ó. Cachorro ou cachorro, tá? Cachorro. Ou aqui na boca ou tapando o nariz. Cachorro. Cachorro. Tá? Esse é o sinal do animal. Cachorro. Cachorro. Então, quando eu uso os quantitativos? Para pontuar a quantidade de coisas que eu tenho. Então, cachorro, ó, vamos pôr a letra L, que é a letra lá do nosso alfabeto. Tenho, ó, ter, ó, sinais aí, ó. 2 toquinhos com o polegar aqui no peito, ó. Eu tô falando que eu tenho. Ter e tenho. É a mesma coisa, tá, gente? Ter e tenho. 2 toquinhos com L aqui, ó. Então, cachorro, eu tenho 2. Lembra que eu falei que os quantitativos, eles são dorso para frente ou não tem problema? Só que quantitativos é representado 1, 2, 3, 4, né? E os cardinais é aqui, 1, 2, só que nesse momento eu tô falando dos quantitativos, então é para pontuar coisas. Outro exemplo. Casa, eu tenho 4, né? Então, casa, eu tenho 4, eu estou falando de quantidade. Tranquilo, gente? Porque a partir do 5 fica tudo igual, tanto cardinal quanto quantidade, tá? Só não faz assim, ou de ladinho ou, tá? Então, fica tudo igual. Geralmente, quantidade a gente representa aqui nessa altura. E os numerais aqui, um pouquinho mais abaixo, tá? Então, é nesses momentos que eu pontuei. Em que momento usa os números cardinais, pontuei em que momento a gente usa os números quantitativos. E agora eu vou explicar em que momento eu uso os números ordinais. A própria palavra já diz, né? Pontuar o quê? Ordem, colocação, classificação. Então, como eu vou representar o que os números ordinais? Ele venceu, né? Ele chegou, ó, em primeiro lugar. Ou em segundo. Em terceiro? Não, ele chegou em quarto. Ele chegou em quinto? Não, ele chegou em sexto. Vocês viram? Então, quando eu represento ordem, colocação, né? Classificação, então tem que ter movimento. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, porque os cardinais é paradinho. 1, 2, 3, né? Vocês viram. Mas já os ordinais tem movimento. E o movimento vai até o 9, tá? Porque a partir do 10 fica igual os cardinais, tá? É isso, tá, turma? Então, são esses os momentos, né? Que eu vou usar esses números, né? Esses números. E eu vou pedir atividade? Sim! Vamos fazer um sim aí? Eu ia fazer um joia, mas ó... Sim! Esse é o sinal de sim, gente, ó. Sim! Letra S quebra punho, ó. Letra S, numeral 8, olha aí. Sim. Quebrou punho e virou sim. Então, vamos lá de atividade. Eu vou pedir para vocês mandarem um vídeo para mim, no meu particular, mesma situação aqui do alfabeto, tá? Então, vocês vão mandar no meu particular os numerais. Só que vocês vão escolher qual que você quer mandar para mim. Então, você pode começar seu vídeo assim.
eu vou fazer os números cardinais. Eu escolhi os números cardinais. Aí você começa, tá? Ah, eu escolhi os números quantitativos. Aí você começa. Ah, eu escolhi os números ordinais. Aí você começa, tá? Então, vocês escolham aqui. Vou mandar o material de apoio em PDF, vou mandar vídeo também para vocês assistirem, tá bom? E eu dou o prazo de uma semaninha, tá, turma? Para vocês aplicarem e fazerem, me mandarem. Porque no próximo encontro teremos outra atividade, porque nós vamos dar sequência, né? Então, nós vamos só evoluindo na língua. Então, a gente começou com o alfabeto, agora a gente vai ver... agora a gente está aprendendo os números, né? A forma que representa, porque os números eles são importantes, né? Eu preciso... se eu for falar para o surdo o número da minha casa, eu tenho que saber como que representa o número em libras. Se eu for passar o número do meu celular para ele. Se eu falar o número do documento dele, eu estou fazendo uma ficha ali para o surdo e ele vai fazer os números para eu preencher uma ficha para ele. O número do documento dele, do RG dele, eu preciso saber. Então, a idade dele, enfim. Então, são esses momentos. Então, eu preciso saber também os números. Tudo aqui a gente precisa saber. Então, com o treino, você vai aprendendo, né? Olha o sinal de aprender, você vai aprendendo. Então, vimos o alfabeto. Espero a atividade de quem ainda não fez. E agora, os números, tá bom, turma? Então, eu dou o prazo de uma semana para vocês estarem executando, tá? Dúvida, estou à disposição, mas é isso. Então, aqui eu vou estar no final do curso, né? Eu falei para vocês que eu vou estar disponibilizando o certificado simbólico, né? E eu espero a participação, porque mais do que um certificado, é a gente realmente aprender e absorver, né? Aquilo que você está se dispondo a aprender, né? Que é essa língua maravilhosa, né? Porque a partir do momento que eu aprendo uma outra língua, eu me torno o quê? Bilíngue. Bilíngue, né? Passando de uma língua para outra. Então, isso é maravilhoso, maravilhoso. Esse sinal de maravilhoso, é maravilhoso, né? A gente o quê? Aprender coisas novas. Tá bom, turma? Então, muito obrigado pela participação de vocês e que Deus, abençoe, tá bom? Um abraço e, é pra estudar, pra treinar, tá bom? Tchau, tchau, turma. Muito obrigada.